Olá, que bom encontrar você novamente. Vamos a mais uma aula? Isso daí. Mas antes, nós vamos juntos assistir a meditação. A mensagem está incrível. Depois, na maior concentração, você vai acompanhar a aula da prof. Bora lá, vamos estudar. Primeiro, vamos fazer a meditação juntos, ok? O título da meditação de hoje é Manso como um leão. E o texto bíblico está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 27, que diz o seguinte: Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Você já ouviu alguma história de pescador? É isso mesmo. Esse termo ele é utilizado para mostrar histórias que parecem irreais ou mirabolantes, algo muito extraordinário. Provavelmente você tenha um amigo assim, todos temos algum amigo que conta esse tipo de história. Essas histórias elas parecem irreais, algumas delas são, claro, porém a gente percebe que as histórias da Bíblia, por mais mirabolantes que sejam, elas não são histórias irreais, elas são muito reais. Temos muitas comprovações históricas e arqueológicas sobre esses personagens que fizeram maravilhas. Um deles é Daniel. Não tô lembrado não. Tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Daniel, ele acabou sendo jogado na cova dos leões e ali, obviamente, ele morreria imediatamente. Morria. Porém, aqueles leões foram acalmados por um anjo que Deus havia enviado. O rei Dario, que era o rei ali na época, ele percebeu que o que tinha sido feito foi errado em julgar Daniel lá. Foi uma tática, uma estratégia de alguns líderes ciumentos. Dario entendeu o poder de Deus e quem era Deus. I am God. Portanto, a partir daí, ele fez um decreto falando que as pessoas deveriam, a partir daquele momento, honrar, adorar somente ao Deus de Daniel. Pode ter certeza, o mesmo Deus que enviou um anjo para fechar a boca dos leões é o mesmo Deus que também envia anjos para ajudar você nos momentos de dificuldade ou fazer algum livramento. Saiba, esse Deus se preocupa com você. Eu quero convidar você também a entender que esse Deus é extraordinário e entregar o seu coração a Ele. Vamos orar? Deus, da mesma forma que o Senhor livrou Daniel e também tocou o coração de Dario, pedimos que o Senhor venha tocar o nosso coração e enviar anjos para nos livrar daquilo que for necessário. Se não formos livrados, possamos aprender a viver com essas situações e nos tornarmos pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Daí, o que você achou da meditação? Meditação ótima, né? Com certeza. Então, vamos refletir sobre as palavras especiais de hoje para sermos pessoas diferentes, pessoas que têm um Deus maravilhoso que cuida de mim e de você. Tudo bem? Agora precisamos começar a nossa aula. Já refletimos, agora vamos estudar um pouquinho. Então, você vai pegar a sua apostila, ok? Nós estamos na apostila 4, no módulo 3. Nós começamos com análise desse texto, né? Aqui da página 22, ok? Da Viviana Agostinho. Fazendo aqui uma intertextualidade com a canção antiga, Se Essa Rua Fosse Minha. E depois, então, nós analisamos, preenchemos os exercícios, mas vamos agora começar com o nosso conteúdo. E o nosso conteúdo, ele vai falar sobre o quê? Verbo. Verbo 1. E agora você precisa abrir a sua apostila na página 24 e grifar algumas coisas aqui que são pertinentes, a fim de que você relembre um pouquinho este conteúdo que você já viu e dessa forma você vai, então, fixar, ok? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui. Quero junto com você aqui, ó, grifai. Palavras, verbos são palavras que situam no tempo, ações ou processos, estados ou mudança de estado, fenômenos naturais, desejos, opiniões, conveniências, variando sua forma em modo, tempo, pessoa, número e voz. Então, você percebe que o verbo, a importância dele, é que ele pode variar. E nós vamos analisar o verbo no contexto sintático.
Depois você tem aqui, então, a parte que fala sobre as flexões dos verbos, já que eles são variáveis. E você tem aqui o verbo amar. E ele está conjugado aqui. Amávamos. Você percebe que neste primeiro momento aqui eu tenho, então, uma retomada daquilo que você já viu, que foi o processo de formação das palavras. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, o A e o M, isso é o quê? É o radical. E lembre-se que o radical, ele carrega um significado lexical, ok? Agora, ao lado, você tem, então, a vogal temática. Lembre-se que a vogal temática, ela indica a que conjugação esse verbo pertence. Então, amar pertence à primeira conjugação. Se fosse um outro verbo, vender, o E seria o quê? Segunda conjugação. E agora, nós vemos também as desinências. Nós temos a primeira aqui, que é a desinência modo temporal, e depois nós temos a desinência número pessoal. E essas desinências, elas vão mostrar, então, as flexões do verbo e vão fazer com que nós possamos perceber a variação do conjunto desses morfemas. Aí eu vou conseguir entender que tempo, que modo está esse verbo. Então, na hora de analisarmos um verbo, nós precisamos relembrar esses pequenos conceitos. Bom, o verbo, além de variar, flexionar, ele também vai ter um modo. E aí, eu quero que você lembre quais são os modos verbais. Lembre-se que nós temos 3 modos verbais. Então, o que seriam esses modos verbais? Quando nós conversamos com alguém, nós vamos estabelecer uma interação, né, verbal, em que nós vamos sentir ou não a necessidade de informar alguma coisa para essa pessoa, mas também marcar o modo como nós nos relacionamos com o conteúdo da fala, ou seja, a nossa atitude em relação ao que falamos. Aí nós temos três modos de fazer isso. Nós temos o modo indicativo, ok? E aí o modo indicativo é aquele modo, vamos marcar ele aqui, é aquele modo que indica o quê? Uma certeza em relação ao enunciado. Então, é uma informação, certo? A nível de quê? De realidade. Aí você tem um exemplo interessante aqui, ó. O público aplaudiu em pé a orquestra. Aplaudiu. Então, você está vendo aqui que é uma ação real, certo? No plano da realidade. Agora, existe um outro modo, que é o modo subjuntivo. E este modo subjuntivo, ele é empregado quando nós queremos marcar uma suposição, uma dúvida, um desejo. Então, ele é um modo no plano da hipótese, da irrealidade, da incerteza. Aí você tem um exemplo bem legal aqui. Mas se eu tivesse uma rua só para mim e pudesse montá-la do jeito que eu bem entendesse, saberia exatamente o que fazer. Então, você percebeu que o tivesse, pudesse, entendesse, eles estão o quê? No plano da hipótese. E o outro modo que você tem aqui também interessante é o imperativo. Este modo, ele é usado quando nós adotamos uma atitude que nós queremos exprimir algo, um pedido, às vezes uma súplica, uma ordem, um conselho, às vezes um convite, uma instrução, uma advertência. Por que tudo isso? Com a finalidade de levar o quê? O interlocutor a fazer aquilo que nós desejamos. Então, ele está situado no plano da injunção. E aí estão os exemplos para você aqui. Façam silêncio, gente. Não estacione em fila dupla. Ande logo com isso. Então, você percebe que o façam, estacione e ande, eles estão o quê? No plano da injunção. Estão exprimindo um pedido, uma ordem, um conselho. Então, com relação aos modos verbais, nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembrando que o indicativo é no plano da realidade, o subjuntivo é no plano da hipótese, né? E o imperativo é no plano da injunção. Depois que nós relembramos agora os modos, você percebe que tem aí também os tempos. Os tempos verbais, eles vão permitir, então, nós fazer a relação ao momento da fala.
entre a fala e o momento que está acontecendo. E para isso nós vamos ter os marcadores temporais. E agora vamos observar isso aqui no exemplo que você tem aí prontinho já na sua apostila. Olha que interessante aqui. Quando meu irmão desceu de rapel a cachoeira, fazia grande calor. Assim mesmo senti um calafrio, a altura era enorme. Amanhã receberei minha carteira nacional de habilitação. Então, você consegue ver aqui o verbo desceu? Quando meu irmão desceu de rapel, em relação ao qual os eventos expressos pelas formas do pretérito imperfeito, do perfeito, do indicativo, fazia e senti. Eles estão se organizando num tempo. Então, nesse caso, você consegue visualizar essa ação. Aí, quando no segundo exemplo, amanhã receberei. Esse receberei significa o quê? Que é um fato futuro. Então, está se organizando em relação ao momento da fase. Está falando agora, mas a ação só se dará futuramente. E agora se nós temos 3 modos, significa que nós vamos ter, então, dentro desses modos, nós vamos ter tempos. E do primeiro modo, que é o modo indicativo, que é o modo no plano da realidade, nós vamos ter, então, o primeiro tempo é o tempo presente. Esse tempo presente é aquele usado para quê? Para indicar um evento que ocorre no mesmo momento da enunciação, que eu vou chamar de quê? Presente pontual. Um exemplo, aí você tem aqui na apostila, acompanha aí. No exato momento em que escrevo essas linhas, uma pedra bate no telhado. Então, esse bate no telhado é um presente pontual, está indicando o evento que aconteceu agora, no momento que está falando. E depois eu tenho o presente durativo ou habitual, que você vê aqui, então, né? Ó, presente durativo ou habitual. Trabalho no SEASA. O que é isso aqui? Indica que isso é costumeiro, é habitual, produz um efeito de duração contínua da ação. Por isso, presente durativo, trabalho no SEASA. Agora, depois deste presente, nós temos também o presente interativo. E olha que interessante o presente interativo. Ele vai exprimir ações habituais, mas de duração intermitente. Um exemplo, prof. Vamos lá. O restaurante, ó, funciona diariamente das 11 horas às 23. Ok? E depois desse presente, nós temos também o presente gnômico ou omnitemporal. Esses nomes bonitos aqui. Que pressupõe um sempre implícito. Um exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Isso aqui é o quê? Não depende de tempo. Não muda, certo? Sempre será 2 mais 2 é igual a 4, ok? Outro, biologia é a ciência que estuda a vida. Dá para mudar? Não, porque biologia estuda a vida, ok? E o interessante é que aqui na sua apostila, você consegue ver a oposição entre os 2 elementos presentes, né? Entre um habitual e um outro atual progressivo. Paulo joga um belo basquete, mas hoje não está jogando. E aqui, então, eu tenho um outro tipo de presente, que é o presente histórico. E aí você tem ali, ó, o presente histórico. Paulo joga agora, mas não está jogando hoje. Então, esse é o presente histórico. O objetivo dele é engajar o falante, né? Ou o escritor quanto ao leitor no que está sendo relatado. Ok? Então, você percebeu que existem alguns tipos de presente. O presente, então, relembrando, pontual, o presente durativo, o iterativo, o gnômico e o presente histórico. Agora, nós vamos ver vamos observar, então, um outro tipo de tempo dentro do modo indicativo. Lembre-se que nós estamos trabalhando primeiro o modo indicativo, que é no plano da realidade. E aí você tem o pretérito. Então, eu tenho presente, agora você tem o pretérito. E dentro do pretérito, eu tenho o pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito, professora? Ótimo, boa pergunta. Porque ele situa um evento, né, como passado. Então,
não está relatado no momento agora. E eu posso ter um pretérito perfeito simples, ok? Que ele é usado para quê? O presente simples. Descrever um evento como pretérito em relação ao momento da fala. Ontem fui ao shopping, certo? Ou descrever um acontecimento como coincidente com o momento pretérito de referência. Então, vamos lá. Em 31 de outubro de 2010, o Brasil, aqui você tem, né? O Brasil elegeu Dilma Rousseff. Então, você tem aqui um pretérito simples, onde eu tenho ele descrevendo um evento, né? Este primeiro momento aqui, ó. Ele descreve um evento como pretérito em relação ao momento da fala, e depois eu tenho aqui no próximo exemplo um acontecimento como coincidente ao momento pretérito de referência. Ótimo. Além do pretérito perfeito simples, eu também tenho o pretérito perfeito composto, ok? E olhe, como é que eu sei, professora, que é tempo composto? Porque são formas verbais que se apresentam com o quê? Com verbos auxiliares. E aqui você tem um exemplo bem legal. Olha aí, marque na sua apostila. Estou bebendo um copo de suco. O que ali eu tenho dois verbos, estou e bebendo, eu tenho a locução verbal. O próximo, havia escrito, novamente uma locução verbal. Hás de iluminar, uma construção perifrástica. Aí você percebe que eu tenho aqui, ó, o verbo haver ou iluminar e ligado por uma preposição. Então, isso chama-se quê? Construção perifrástica. Uma construção com verbos que formam o quê? Uma frase. Tudo bem? Então, formalmente, o pretérito perfeito composto, o que ele vai fazer? Ele vai ser resultado da junção de auxiliares do verbo ter ou haver no presente com o particípio passado. E isso é interessante você grifar aqui, que está aqui na sua apostila já. O exemplo disso está aqui. Olha aqui o exemplo. Vamos grifar junto. Na última semana, temos estudado bastante para o concurso público. Ó, temos estudado, certo? Temos é pretérito perfeito, estudado é particípio, juntou, eu tenho, então, um pretérito perfeito composto. E o seu emprego com valor temporal é raro em português. Mas nós conseguimos perceber no discurso de formatura, por exemplo, quando se diz tenho dito, usou, então, um pretérito perfeito composto. Então, nós vimos hoje um pouquinho sobre verbo e, ao finalizar esta aula, quero relembrar com você o que trabalhamos hoje. Tudo bem? Nós vimos, então, o que é verbo, qual é o conceito de verbo aqui, você marcou. Nós vimos que os verbos variam, certo? Nós temos radical, vogal temática, as desinências, então ele é variável. Acompanhando esses verbos, nós temos os modos, e aí você só tem 3, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Lembra que o indicativo é a plano de realidade, o subjuntivo é plano de realidade, incerteza, né? E agora o imperativo no plano do quê? Da ordem, certo? Bom, dentro desses 3 modos eu tenho tempos, e os tempos verbais que nós trabalhamos hoje foi só do modo indicativo, nós trabalhamos o presente, e o presente você percebe que ele pode ser pontual, ele pode ser durativo, ele pode ser iterativo, gnômico ou histórico. O outro tempo que nós trabalhamos hoje foi o pretérito perfeito, mas de 2 formas, simples e composto. O que interessa para nós aqui, agora com relação ao verbo, é o sentido que ele adquire dentro da situação comunicativa. Tudo bem? Finalizamos então a nossa aula hoje. Acredito que você grifou aí e acompanhou a professora. Fiquei muito contente de novamente conversar com você. Um beijo no seu coração e vejo você super mega feliz na próxima aula. Até lá!